Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Glória a Deus. Aleluia. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito de Deus seja com todos nós. Amém? Amém. Bom, eu gostaria de iniciar dizendo a vocês o seguinte. Em primeiro lugar, eu sei que esse é um tema polêmico, né? Eu estou ciente disso. E mais que isso, a palavra de Deus, ela diz o seguinte: por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Se o que eu estou ensinando a vocês não for a palavra de Deus, eu estou plenamente ciente de que eu vou ser condenado por elas. Por quê? Porque eu estarei desviando ovelhas do Senhor. Então, eu não apresento nenhum tema que eu não tenha estudado profundamente. É meu papel esse, não é o papel de vocês. O meu papel é estudar profundamente os temas, não só para apresentar o Evangelho a vocês, mas para defender também o Evangelho. Nós hoje precisamos apresentar e defender o Evangelho. A defesa do Evangelho é quando vem o contra-ataque do inimigo. O inimigo vai contra-atacar tudo aquilo que é a verdade. É o que ele fez no passado, é o que ele vai fazer agora. Então, eu gostaria de pedir a vocês que sejam bons bereanos. A Bíblia diz o que sobre os bereanos? Ouviram de bom grado. Eram mais nobres que os tessalonicenses. Vejam, então sejam mais nobres que os tessalonicenses, porque ouviam de bom grado. Então, em primeiro lugar, tem que abrir o ouvido e ouvir para aprender. Não é ouvir para discutir, para brigar. Ouvir para aprender. E depois, então, ouviam de bom grado e depois iam ver se as coisas eram de fato assim. Então, ouviu, anotem. Por favor, anotem os textos, para depois vocês poderem chegar em casa, joelho no chão. Pai, eu ouvi isso, é teu. E orem, né? E leiam por vocês, para que vocês tenham a convicção de que aquilo que foi dito não só está escrito, mas que é a verdade. A verdade de Deus é simples. E chega um momento que vocês vão ter que decidir entre os teólogos e entre Cristo. Por que Jesus não chamou nenhum teólogo na época? Por que será? Corrompidos. Estavam totalmente corrompidos. Hoje não é diferente. Nós precisamos ser pessoas simples, que deixam a palavra de Deus falar para nós de forma simples. Jesus está falando para a gente de forma simples, como se fôssemos crianças, porque a gente tem dificuldade para aprender. Quem foi? Vocês sabem quem foi que primeiro gritou crucifica-o? Não foram os membros, não foram as pessoas. Quem primeiro condenou Jesus no sinédrio foi quem? Foi a liderança, foram os pastores. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Então eu gostaria de pedir a permissão de vocês dessa noite de poder apresentar alguns textos a vocês e cada um de vocês vai analisar por vocês mesmos. Depois, como disse o pastor, fiquem à vontade para perguntar o que quiserem. Pode ser que hajam perguntas que eu não consiga responder, né? Mas pelo menos eu prometo a vocês que tentarei e ficarei dentro do está escrito, tá bom? Vamos pelo sempre está escrito, pela palavra de Deus, né? Então, não esqueçam, por favor, aqueles que puderem, anotem os textos. Eu não sei se teria caneta aí para todo mundo, mas né, é bom anotar para vocês depois em casa poderem conferir também, tá bom? Então, primeiro eu gostaria de iniciar falando sobre mandamentos, tá bom? Mandamentos. Vamos para o livro de Levítico, capítulo 26, versículo 3, e apenas ouçam e deixem a palavra falar a vocês, tá bem? Levítico 26, versículo 3. Quem quiser ler, por favor, fique à vontade.
26, 3. Pode ler? Pode, por favor. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os fizerdes. São 3? 3, agora 4. Então eu vos direi as vossas chuvas e o seu tempo, e a terra dará sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto. Pergunta primeiro, para que vocês raciocinem. Levítico 26, a partir do versículo 3. Deus está falando o seguinte: se andardes nos meus mandamentos, se vocês andarem nos meus mandamentos e guardarem eles, se fizerem isso, o que vai acontecer? Então eu darei a vocês as chuvas ao seu tempo. Por que hoje está uma bagunça o clima? Pode ver, não chove no tempo certo. Muita gente está perdendo colheita o tempo todo porque a chuva está toda desregulada. Mas Deus está dizendo que se vocês andarem nos meus mandamentos e guardarem eles e cumprirem, então eu darei a vocês as chuvas no seu tempo e a terra dará a sua colheita. E que mais? A árvore do campo dará o seu fruto. Pergunta: Deus mudou? Não. Essa promessa dele era só para o judeu? Não. Deus muda? Não. Deus agora retirou a bênção dele? Não. Sejamos francos e simples. Deus não mente. Deus não diz uma coisa para depois mudar. Agora, voltem um pouquinho, só para vocês verem. Do que ele está falando? Ele está falando de mandamentos, não está? Sim. Mas que mandamentos? Vamos ler um pouquinho à frente, eu vou ler. Versículo 1. Não fareis para vós ídolos. Eu acho que pode fazer ídolo, não pode? Não, Por que não? ele está dizendo que não façais. Peraí, pode ou não pode? Não. Por que não? Que a palavra está dizendo. A palavra diz que não. Muito boa resposta. Então vamos ver se é só isso. Vamos lá. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis pedra figurada na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Está bem? Correto? Sim. Está escrito? Sim, Vamos obedecer? sim. Então vamos obedecer o próximo também. Guardareis os meus sábados. Está diferente? Não. É diferente do mandamento que ele deu do ídolo? Não. Não está junto? Está junto. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Esse é um santuário de Deus. Eu posso chegar aqui e fazer bagunça? Não. Por que não? Porque esse local é santo. Então ele está dizendo, ele está comparando o sábado com o santuário. O sábado também é santo. Santo. O sábado é santo e o santuário é santo. O que é uma coisa santa? Separada para Deus. Se amanhã aqui alguém quiser fazer uma festa de rock, pode fazer? Aqui dentro? Por que não? Porque é santo, é separado, pertence a Deus. Eu posso pegar isso aqui, esse gasofilácio, que a gente chama na Bíblia gasofilácio. Eu posso pegar isso aqui e levar para minha casa para fazer arrecadação, para mim comprar roupa para mim? Por que não? Porque é santo, é separado para Deus. É dele, não é meu. Deus pediu uma porção daquilo que nós ganhamos, ou não? Nós acreditamos no dízimo ou não? Sim ou não? Sim. Ele não pediu uma porção do dízimo? Sim. Pediu. Ele é justo ou não é? Sim. Ele também pediu uma porção do tempo. Só. Ele nos dá 6 dias. Mas uma porçãozinha do tempo ele pede para ele. Essa é minha. Certo? Então, pergunto de novo, para que diante dos anjos que são aqui testemunhas fique registrado. Nós concordamos com isso ou não? Cada um tem que dar a sua resposta. Certo? Agora, e vejam que é interessante. Vocês podem perguntar para qualquer cristão de verdade. Qualquer cristão de verdade. Você pode perguntar para ele. Escuta, você concorda que não se deve ajoelhar para ídolos, para imagens? O que ele vai responder? Concordo, não pode. Mas e o sábado está diferente aqui? Não está. Mas se você falar do sábado, não, sábado não.
Mas é o mesmo mandamento. O mesmo Deus que deu esse mandamento do ídolo, ele deu o mandamento do sábado. É o mesmo. Então apenas, não concordem comigo, apenas pensem um pouco nesse nosso Deus. E se ele nos dá o sábado, ele tem uma razão para isso. E nós vamos ver, né, se é assim ou não. Vamos seguir agora, vamos para o livro de Ezequiel. Ezequiel. E aos poucos a gente vai simplesmente deixando que a Bíblia fale, para que não seja o homem, né? Ezequiel capítulo 18. 18. A partir do versículo 19. Ok? Ezequiel 18, 19. Pergunto, antes que a gente leia esse texto. A Bíblia diz que o homem viverá de uma parte da palavra que sai da boca de Deus. É isso que está escrito? Não. O De que a toda. palavra diz? De toda a palavra. Que nós devemos viver de Toda. toda a palavra que sai da boca de Deus. O Velho Testamento saiu da boca de Deus ou não? Sim. Então, ele é válido ou não é? Sim. Jesus citou o quê? O Velho Palavra. Testamento. E Jesus é o nosso exemplo. Então, Ezequiel 18, a partir do versículo 18. 18. Seu pai, porque praticou a extorsão, roubou os bens do irmão e fez o que não era bom no meio de seu povo, eis que ele morrerá na sua iniquidade. Mas dizeis, por que não levará o filho à iniquidade do pai? Por que o filho não vai pagar pelos pecados do pai? Porque o filho procedeu com retidão e justiça. Veja, o filho viveu e praticou retidão e justiça. Mas por que ele praticou retidão e justiça? Por quê? Guardou todos os meus estatutos, mandamentos, e os praticou. Por isso, o que ele diz? Viverá. Certo? Então ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que o pai pecou. Irmãos, pergunta simples. O que a Bíblia chama de pecado? O que é pecado na Bíblia? Transgressão Pecado da eu lei. acho que... Não. O que a Bíblia diz que é pecado? Transgressão da lei. Pecado é o quê? Transgressão da lei. Que lei? Os 10 Pecado é a mandamentos. transgressão da lei. Que lei? Os A 10 lei dos 10 mandamentos. mandamentos. Se o pecado não é a transgressão da lei, então cada um vai dizer o que é pecado, o que ele acha que é. Pecado é a transgressão da lei. Então, por que adorar imagens é pecado? Por quê? Está transgredindo. Porque é uma transgressão da lei. A lei diz que não é para fazer imagem, que não é para se curvar para ela. Então, o pecado é a transgressão da lei de Deus. Simples assim. Então, se não tem lei, não tem. Se não tem lei, não tem pecado. Peraí, não tem lei, então não tem pecado, porque pecado é a transgressão da lei. Agora, se não tem lei, o que é pecado? Eu vou dizer o que é pecado? Não. É a Bíblia que me diz o que é pecado. Então, pecado é a transgressão da lei, como a gente também vai ver. Então, a gente viu, por exemplo, né, que ele foi reto, ele praticou a justiça, a retidão e guardou os mandamentos do Senhor. Vamos agora para o Novo Testamento, tá? João 14, 21. João 14, 21. Nova pergunta. Eu vou fazer em forma de pergunta porque é o mais didático, tá bom? Levante a mão quem ama a Deus aqui. Levante a mão, por favor. Quem ama a Deus. Ok, amém. Levante a mão agora quem quer amar a Deus. Levante a mão quem quer amar a Deus. Quem quer, amém? Vamos ler. Certo? Vamos deixar que a Bíblia responda para a gente o tempo todo. João 14, 21. Quem quer ler? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Vejam bem, o que diz o texto? Aquele que tem os meus mandamentos
e os guarda. Esse é o quê? Esse é o que me ama. Peraí, quem ama a Deus faz o quê? Guarda os mandamentos. Eu estou dizendo? É a palavra. Veja, aqui, quem está dizendo isso? Quem está dizendo isso? E que pessoa está dizendo isso? Cristo, Jesus. Jesus está dizendo, né? E nós vamos ver como isso vai mais longe. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Quantos mandamentos são? 10. Não é 9? Não. Não é 8? 10. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Praticar, não falar. Não, eu amo. Não. Ele está dizendo, se você não guarda os meus mandamentos, não diga que você me ama. Porque ele está dizendo, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Por que vai ser amado do Pai? Porque quem foi que deu os mandamentos? O Pai. Certo? E eu o amarei e me manifestarei a ele. Então não tenham dúvida, meus irmãos. Quando você colocar no teu coração o desejo de guardar os mandamentos de Deus, você vai ser outro cristão. Você vai ser um cristão diferente, não tenha dúvida. Deus não promete para não cumprir. Vamos ler de novo para que fique isso bem claro, gente. Tem que ficar claro para nós as coisas, né? Porque senão a gente sempre vai estar enganado. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Agora, se aquele que ama ele é o que guarda os mandamentos, aquele que não guarda os mandamentos, ama de verdade? Não. Não. Ainda não entendeu o que é o verdadeiro amor. Ele pode estar enganado. Deus não vai condenar. O que Deus diz? Deus não considera os tempos da ignorância. Agora, o amor verdadeiro vem daquele que consegue, em algum momento depois de convertido, que até então ele diz, Senhor, eu quero que o Senhor faça isso por mim. Quando ele se converte, agora ele diz, Senhor, o que queres que eu faça? Agora é eu que vou fazer. Agora eu já entendi o amor dele, e como eu recebi o amor dele, eu quero dar para os outros também. E aí ele diz, peraí, se você me ama, guarde os meus mandamentos. E isso que vai demonstrar que você de fato me ama. Correto? Então, João 15:10, um pouquinho mais à frente, vai ficar um pouquinho mais claro isso. 15:10. O que é um C? C não é uma condição? C é uma condição, certo? Quem está falando isso? Jesus. Se guardardes os meus mandamentos, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Permanecereis no meu amor. Permanecereis no meu amor. Prestem atenção nisso. A Bíblia diz, nenhuma condenação há para os que aceitaram Cristo Jesus? Não. Não. Para os que Diz, estão. nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, eu aceitei a Cristo, mas eu a qualquer momento posso me perder dele. Entende? Eu vou para uma festa bagunçada, eu bebo, eu faço uma série de coisas erradas, daqui a pouco eu perdi ele de vista e nem percebi. Lembre-se de José e Maria. Não foram para uma festa religiosa? Foram. O que aconteceu lá? Perderam Jesus. Perderam ou não perderam Jesus? Uma festa religiosa. Foram achar quanto tempo depois? 3 dias. Fácil perder, difícil achar de novo. É muito fácil perder, mas para achar de novo é uma luta. Tanto que eles se angustiaram, lutaram, né? Olha, começaram a lembrar, olha, Herodes quis matar todas as crianças, será que... Ele tinha 12 anos, gente. Né? Então, vamos ler de novo, né? Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Agora, nova pergunta. Jesus, ele é apenas o nosso Salvador ou ele é nosso exemplo também? Nosso exemplo também. Certeza? Sim. Certeza que ele é nosso exemplo? Absoluta? Amém? Amém por isso. Tem que ser isso. Nossa resposta tem que ser absoluta. Palavra do cristão, como é que é? Sim, sim, não, não, não. Não é sim, não, não, sim. É sim, sim, não, não. Pode adorar a imagem? Não. Não. Não, mas eu só... Não. Não, mas é que... Não. Né? É para guardar os mandamentos? Sim. Não, mas é que... Sim.
Não, mas é que veja bem. Sim, cristão, ele é firme. Por quê? Porque ele responde como está Escrito. Ele não é levado por todo vento de doutrina. Lembram de João Batista? Jesus disse, e quer dizer de cada um de nós isso. Ele disse de João Batista: que viestes a ver no exército, no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Vocês vieram ver um homem que por qualquer vento de doutrina vai para lá e para cá, perdido, que não sabe nem o que está crendo? Não. E ele quer dizer isso para nós, de nós. O que vocês vieram ver? Ele está dizendo para o mundo. O que vocês vieram ver aqui na igreja? Vieram ver um pastor que por qualquer vento se move? Veio ver uma irmã que por qualquer vento de doutrina se move? Não. Firme como a rocha. Firme. Sim, sim, não, não. Está escrito. Ponto final. A palavra de Deus a gente não negocia. A palavra de Deus não se negocia. Ou eu me movo por princípios ou não. Tem uma frase que o diabo inventou, bem interessante, né? A ocasião faz o ladrão. E muita gente defende essa frase. A ocasião não faz o ladrão. A ocasião demonstra quem você é. Entendeu? Você está andando, um sujeito na tua frente deixa cair a carteira. A ocasião está ali. Ela só vai demonstrar se você é um ladrão ou não. Por quê? Ele perdeu a carteira? Não. Caiu. Ele não perdeu a carteira. Ele vai perder no momento que você roubar dele. Aí ele perdeu. Até então, o cristão está indo atrás. E o cristão se move pelo mandamento. Agora o diabo diz assim, viu? Ele perdeu, pega lá, o que há? Nenhum problema. Mas o mandamento, muito bem, achado não é roubado. Mas o Espírito de Deus, o que diz na mente? Olha o mandamento. O que diz o mandamento? Amém? Olha o mandamento, filho. Agora você vai decidir se vai ouvir o diabo ou Deus. A decisão é tua. Se pegar, você só demonstrou que na verdade você é um ladrão. Se devolver, você demonstrou que é um cristão. Simples assim. Simples assim. Certo? O cristão, ele é movido por princípios. E você sabe o que quer dizer isso? Outra frase maravilhosa do diabo. É maravilhosa, porque o diabo faz maravilha, não diz a Bíblia que ele faz maravilha, então ele inventa muito bem. O amor é o sentimento mais bonito que existe. Palavras do diabo. O amor não é um sentimento, o amor é um princípio. Se o amor fosse um sentimento, então eu só vou manifestar amor quando eu sentir amor. Mas se ele é um princípio, eu vou amar sempre. Já pensou se Deus tivesse um sentimento de amor? Não, agora ela me desobedeceu, eu vou mandar um raio e vou acabar com ela. Por quê? Porque é um sentimento. Agora eu estou sentindo amor por ela, porque ela está obediente. E quando eu estou desobediente, ele deixa de me amar? Não. Continua me amando. Nossos filhos nos desobedecem. Nós deixamos de amá-los? Não. Imagine Deus. Mas por que nós não deixamos de amá-los? Porque o amor não é um sentimento, é um princípio. Jesus disse, se alguém te der um tapa, o que é para fazer? Difícil, né? Difícil. Mas ele não mostrou isso. Ele deu um exemplo. Então, lembre-se, Jesus não é apenas o nosso Salvador, ele é o nosso exemplo. E nós temos que imitar ele ou não? Sim. Se temos que imitar, vamos ver o que ele nos pede. O que diz ali o texto? João 15:10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Do mesmo modo, olha o exemplo aqui. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. E permaneço no seu amor. Então Jesus está dizendo o quê? Eu guardei os mandamentos do meu Pai. E a pergunta é de novo. Ele guardou para que eu não precise guardar ou guardou para me dar o exemplo? Para dar o exemplo. Exemplo, gente. Exemplo. Né? Então, não é difícil entender, né, essas coisas. Hebreus 10:16. Não, mas o Novo Testamento agora, até o pastor falava, né, com muita propriedade, o Novo Testamento agora nós estamos na graça. Agora nós estamos na graça. Né?
Não é o que a gente ouve? Não. Sim. O povo do passado estava na lei. Nós estamos na graça. Vamos ver se é isso. Vamos permitir que a Bíblia de novo nos ensine. Tá? Hebreus 10, 16. E antes disso, sempre vamos colocando, né, exemplos bem claros para que não fique nada difícil de entender. Né? Então, pergunto: Adão pecou, certo? Sim ou não? Sim. E agora Deus vem e diz assim para ele: Adão, é o seguinte, você pecou e agora você vai ter que guardar a lei para se salvar. Foi isso que foi dito para ele? Não. O que foi dito para ele? Adão, você vai matar um cordeirinho, vai tirar a pele e vai se cobrir com a pele do cordeiro. O que isso quer dizer? Adão, não adianta você querer se vestir com folhas de figueira. Eva, folha de figueira não vai resolver o problema de vocês. Vocês precisam da justiça de Cristo. Você precisa da... Usem a palavra, vamos lá. O que ele precisava? Ele merecia, agora, ele não foi dito para ele que não era para comer? Foi dito. Mas ele comeu. Ele agora precisava do quê? Da graça. Amém. Ele precisava de um favor imerecido. Graça. Adão então se salva pela graça ou pela lei? Pela graça. Abraão. Pela graça. Como eu sei que Abraão se salva pela graça? Veja que dizem que no Velho Testamento era pela lei. Abraão, toma teu filho, teu único filho, vai lá e faz o quê? Sacrifica no Monte Moriá. Quando ele foi matar o filho, o que aconteceu? Não faças mal. Não faças mal a ele. O que Deus estava mostrando para Abraão? Abraão, um dia, meu único filho vai morrer na cruz do Calvário. A tua mão eu seguro. Mas quando meu filho vier, não haverá mão que segure. Ele vai morrer. Vocês acham que aquilo era uma lição de quê? Abraão entendeu como pouquíssimos o valor da graça. Abraão, eu vou trocar. Eu salvo teu filho e entrego o meu filho no lugar dele. Ele vai morrer. Quando Abraão obedeceu pela graça, quando ele entendeu a graça, o que foi mostrado para ele? Preso num arbusto? O que estava preso num arbusto? O cordeiro. Abraão, o cordeiro está vivo. Esse cordeiro representa Cristo, o meu filho único. Assim como eu te falei, toma teu filho, teu único filho. Quantos filhos Abraão tinha? Só. 2. Não, 2, Isaac também. Não tinha 2? Quem nasceu primeiro? Não foi Ismael? Ismael. Como é que ele disse: toma teu filho, teu único filho? Era o filho da promessa. Amém. Era o filho da Promessa. E promessa é por lei ou por graça? Se eu graça. prometo algo para você, se eu disser te vendo, aí é um negócio. Mas se é promessa, é pela Graça. Certo? Toma teu filho, o filho da promessa. Vai lá e oferece. Esse era o filho. Ele sabia ou não sabia que era Isaac? Por quê? Porque era o filho legítimo dele e da verdadeira esposa que representava a igreja. Tá bem? Sara não representava a igreja. Por quê? Porque não era a esposa legítima dele. As pessoas dizem: não, mas naquela época podia casar com um monte de gente. Não, não podia, não. É que Sara. eles desobedeciam. Sara não. Agar. Perdão, desculpe, obrigado. Não podia. É que eles desobedeciam também. Só isso. Quando Davi pegou Betseba, o que aconteceu? Olha o problema que ele criou. Então, não é que podia. Não podia. Mas como hoje a gente desobedece também. Parem para pensar. Vamos por um momento considerar com carinho isso. Vocês estão ouvindo hoje sobre o sábado. Eu espero de coração que vocês entendam que o Espírito de Deus trabalha no coração da gente, e essa indagação toda que está o pastor levantando para que a gente possa tentar ajudar no que for possível, isso não é obra minha, não é obra dele. É quando você vai para casa e o Espírito de Deus diz: viu, tem sentido, vai lá para a Bíblia, vamos olhar. Não é, vocês foram lá, quando foram para casa, ninguém, o pastor não ficou perturbando ninguém. Quem foi que ficou no coraçãozinho e na mente de vocês? O Espírito de Deus. Por quê? Porque um planta, outro
Rega em outro O Espírito Santo vai regando a semente. E a semente começa, né, a crescer. Peraí, vamos ver. Então, né, a gente entende a obra de Deus quando a gente deixa simplesmente que a palavra fale. Deixa que ela fale. É só isso. Aceita o que está escrito, né? E Deus vai trabalhando através do seu Espírito também. Né? Então, Hebreus 10, 16. Então, no passado, foi pela graça ou foi pela lei? Graça. Graça. Amém. Então, e como vai ser agora? Né? Mas aí, depois que veio a graça, a lei caiu. Vamos ler. Hebreus 10, 16. O que diz? Esta é a aliança que farei com eles, quando? Depois daqueles dias. Depois daqueles dias. Que dias? Depois daqueles dias é depois da morte de Cristo, onde um novo testamento será dado com base no quê? No quê? No que foi baseada toda a herança? A herança é prometida através de quem? De Cristo, certo? Quando você tem um filho e faz um testamento, quando é que esse testamento tem valor? Quando falece. Quando? Quando ele escreveu? Não. Quando? Amém. O Novo Testamento tem valor a partir da morte do testador. Quando Cristo morre, ele assinou o testamento com sangue. Por isso nós vamos dizer o sangue da nova aliança. Por que é o sangue da nova aliança? Porque quando ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário, é que entra em vigor a nova aliança. E a nova aliança derrubou a lei? Vamos ver, porque é o que se diz, não é? Não, a nova aliança anulou a lei. Vamos ver o que diz a Bíblia, certo? Então diz o seguinte: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Veja, eles quem? Eu quero participar dessa aliança ou não? Se eu quero, eu estou junto com eles. Eles é o povo de Deus. Não é o judeu, gente. Não é o judeu. O judeu crucificou Cristo. Então, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, Senhor. Porém, o quê? O que ele vai pôr? Minhas leis. O que ele vai pôr? As Minhas minhas leis. Aonde? Em seu coração. E que vai fazer mais? E as escreverei em sua mente. O que ele vai fazer então? O que é o Novo Testamento? O que é a nova aliança? A nova aliança foi a lei ser derrubada? O que ele está dizendo que é a nova aliança? O Novo Testamento é o quê? Eu vou o quê? Escrever a minha lei no coração de vocês. Por quê? Quando Deus escreveu a lei nas tábuas de pedra, ele estava demonstrando. Vocês acham realmente que o desejo de Deus era simplesmente escrever a lei em tábuas de pedra? Nunca foi. Aquilo era uma simbologia de que um dia ele escreveria no nosso coração, ainda que fosse duro como a rocha, a lei dele. E que mais? Mas ele não prometeu que vai só escrever a lei no coração. Ele colocou outra coisa ali. O que ele vai fazer? Como? Escrever em nossa mente. O que é colocar no entendimento? Amém? Colocar no entendimento. Aqui, ó. Então eu hoje tenho a lei escrita no coração, porque pelo coração eu passo a amar a lei. Mas eu preciso entendê-la também. Hoje, Deus está abrindo diante de nós o entendimento da lei dele. Não é o que estamos aprendendo? Estamos aprendendo sobre a lei. E está indo para onde agora? Amém. Exatamente. Se todos que estiverem aqui, os anjos são testemunhas do que eu estou dizendo. Se todos que estiverem aqui aceitarem na mente, ele vai escrever no Coração. Mas se na mente você disser não, ele não vai escrever no teu coração. Por quê? Porque ele te deu o livre arbítrio. Você é que escolhe. Senhor, eu abro o meu coração ao Senhor. Eu não quero a tua lei simplesmente na minha mente. Eu quero a tua lei no meu coração. Por isso, Jesus podia dizer: quanto amo a tua lei, é a minha meditação dia e de noite. Ele amava a lei. Se Jesus amava a lei, por que eu não posso amá-la? Se ele me promete, eu vou escrever.
Então, peraí, quem é que vai escrever no teu coração a lei? É você? Não. Quem é que vai escrever? Cristo. O que eu preciso fazer? Aceitar. Abrir o coração, abrir a mente. Eu estou ouvindo. No momento que você... Não, viu? Pera. Cuidado. Cuidado que você pode estar rejeitando a palavra de Deus. E a palavra de Deus também dá uma segurança a todos nós. As minhas ovelhas... Ouvem a minha voz. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a voz do Rogério. Se vocês são ovelhas de Cristo, vocês sabem se essa é a voz de Cristo ou não. Vocês sabem se é a palavra de Deus ou não. Ovelhas. Qual é a diferença entre ovelha e cordeiro? Cordeirinhos são os novos na fé. Ele chega na igreja, ele não sabe nada. Mas as ovelhas são experimentadas. As ovelhas precisam do alimento sólido. Lembre-se, Paulo inclusive disse, olha, com leite os criei, porque vocês não estavam prontos. Mas não é mais tempo de leite, gente. Não é mais. É tempo de alimento sólido. O alimento sólido vai fazer de todos nós cristãos sólidos. Senão nós vamos continuar como crianças no entendimento. A gente tem que ser como criança, porque a criança abre o coração e aceita. Mas nós não temos que continuar como crianças espirituais. Nós temos que ser adultos espirituais. Já é tempo para isso, né? Sim. Então, no livro de Hebreus, fica claro. 1 João agora, mais para frente um pouquinho, veja que nós estamos numa sequência para não haver erro, né? 1 João 2, 4. 2, 4. E aqui vem mais pesado. À medida que nós crescemos espiritualmente, à medida que nós vamos dizendo amém, Deus vai dizendo, agora eu posso ir um pouquinho mais fundo, agora eu posso fazer ele mais sábio ainda. E eu digo, mais, Senhor, mais, então eu vou te dar mais, filho. Eu vou te deixar cada vez mais forte na palavra. Amém? Então, vamos ler. É Jesus agora dizendo para nós de forma clara, através do discípulo amado, né? O que diz ali? Versículo 4, capítulo 2, 4. Aquele que diz, eu conheço. Então, veja bem, se você chegar hoje na igreja, quem conhece Jesus? Eu. Quem conhece Deus? Eu. Ok, vamos ver. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda. Vamos lá, vamos ler, gente. Aquele que diz que conhece Deus, aquele que diz que conhece Jesus, e não guarda Os seus mandamentos. é o quê? Mentiroso, e nele não está a verdade. Espera aí. Então, aquele que diz que conhece Jesus, mas não guarda os mandamentos, é o quê? Mentiroso. Eu estou falando? A palavra. Dói, não dói? Sim. Mas cura ou não cura? Sim. Ele está dizendo simples. É simples a palavra de Deus, gente. Aquele que diz que me conhece e não guarda os meus mandamentos é mentiroso. Mas não é que é mentiroso porque resolveu ser um mentiroso. Não. É porque o que não é verdade é Mentira. mentira. Então, tudo que não é verdade, por isso diz, conhecereis a Verdade. e a verdade vos Vos libertará. libertará. Então, se você está vivendo uma mentira, você é mentiroso, ainda que você não queira. Entende? No momento que alguém vem te ensinar que é para adorar uma imagem, ele está sendo um Mentiroso. Mas não é que ele quer ser mentiroso, entende? Ele foi enganado pelo diabo e está mentindo, porque o diabo é o pai da Mentira. Então, quem é que primeiro diz que não é para guardar os mandamentos? É Deus ou é o diabo? Já. O diabo. É assim. Deus diz, guarda o mandamento, porque ele quer nos proteger. O diabo não quer que você seja protegido por Deus. O que acontecia sempre, lembre-se, o sacerdote tinha uma vestimenta e tinha um peitoral. No peitoral tinha o urim e o tumim, certo? O sacerdote ia para diante de Deus. Senhor, vamos para a guerra? O que o Senhor dizia? Se eles estivessem em pecado, o que é pecado? Transgressão da lei. Transgressão da lei. Se eles estivessem transgredido a lei, brilhava a luz onde? No esquerdo, tumim. Não vão, que vocês vão perder a guerra. Às vezes eles teimavam e o que acontecia? Perdiam a guerra. Então, quando você obedece, prestem atenção nisso, meus amados irmãos e irmãs. Quando você obedece, você está sob o favor de Deus.
Quando você desobedece, você está sob a misericórdia de Deus. É diferente. Deus quer que você esteja sob o favor ou sobre a misericórdia dele? Favor. E quando você está sob o favor, vai estar sempre do lado direito. Ladrão na cruz, foi o do lado direito ou do lado esquerdo que se salvou? Direito. Direito. A Bíblia na mão do Pai. Lembram de um livro? O ancião de dias tinha um livro em que mão? Direita. Direita. Por quê? É a mão do Favor. favor. Então, quando ele está com algo na mão direita, é a mão do favor. Se amanhã depois um anjo de verdade, aparecer, não um anjo caído, um anjo de verdade aparecer à tua direita, pode ter certeza que você está sob o favor de Deus. Se aparecer na tua esquerda, cuidado, você está sob a misericórdia. Nós vamos ver isso inclusive com Zacarias. Lembram? O anjo estava à direita, ele não percebeu, estava sob o favor. Certo? Ele não havia percebido isso. Enfim, a Bíblia não erra. Os anjos não fazem as coisas do jeito que querem, né? Tudo é muito bem organizado na Bíblia. Basta que a gente leia com atenção. Aí a gente não erra, né? Então, aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é Mentiroso. e nele não está a verdade. Difícil de entender isso? Não. Não é, né? Não é. E agora, 1 João 2, 23. Um pouquinho mais à frente aí. O que diz 1 João 2, 23? Qualquer que nega o filho também nega o pai. Oi? Qualquer que nega o filho também nega o pai. Amém. O que mais? E aquele que confessa o filho tem também o pai. Então, veja. Ah, mas é o mandamento. A gente ouve isso também. Não, mas Jesus deu um novo mandamento. Mas o que a Bíblia está dizendo? O que vocês acabaram de ler aqui? Qualquer que nega o filho, também nega o pai. Não, eu aceito o mandamento novo que Jesus deu. O mandamento lá de Deus era um mandamento antigo. Não, quem não tem o filho, não tem o pai. O filho não veio desfazer o que o pai fez. Em nenhum momento. Tanto que ele disse antes o quê? Eu tenho guardado os mandamentos do meu pai e permaneço no seu amor. Tá bem? Então até aqui, penso que é suficiente para a gente pelo menos ter a questão do mandamento, né, relativamente clara, né? Podemos avançar um pouquinho agora? Sim. Então vamos lá, tá? Agora vamos para Gênesis capítulo 2, versículo 2. Vamos voltar e vamos fazer o mesmo percurso com o nosso aspecto aí que está um pouquinho mais complicado, né? Gênesis 2, 2, tá? O que diz ali? E havendo Deus, terminado no dia 7 a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Então, peraí. Deus fez e não se engane. O diabo está dizendo que o mundo foi feito o quê? Em muito tempo, né? Foi evoluindo. Deus fez de fato em 6 dias. E no 7º fez o quê? Descansou. A pergunta é a seguinte: Deus cansa? Não. Sim ou não? Não. Como assim? Vocês dizem que não, mas está escrito que ele não cansa? Eu tenho que ter está escrito. Eu estou dizendo que ele não cansa, mas eu estou chutando. Ou está escrito? Está escrito que ele não dorme, que ele não... Amém, aleluia. Está escrito que ele não cansa. Então, se diz que ele descansou e ele não cansa, por que ele descansou? Para nos dar exemplo. Amém. Para nos dar o exemplo, como Cristo deu o exemplo. Então, guardar o sábado é não trabalhar no sábado. Vamos avançar um pouquinho mais, pode ser? Vamos. Mas agora, tá certo. Mas vamos deixar que a Bíblia esclareça melhor para a gente. Porque senão, né, a gente pode errar, tá? Por quê? Lembre-se, o diabo vai tentar fazer com que você não guarde o sábado. Mas quando ele percebeu que você já entendeu, ele vai para outro campo. Ele vai fazer o seguinte agora. Ele vai fazer o que fez com os fariseus. Lembram? Bíblia. Daqui a pouco vão dizer, o Rogério não dá, é só Bíblia. Esse homem só fala de Bíblia. Gente, ou é Bíblia ou não é. Certo? Então, eu não posso, como ministro de Deus, dizer o que eu acho.
Não posso. Deus vai me cobrar. Um dia Deus vai, escuta, aquelas ovelhinhas lá, aqui em São Cristóvão, né? Aquelas ovelhinhas lá do São Cristóvão. Por que você falou isso para elas? Senhor, mas é que, viu, onde é que você leu isso? Entende? Então, está escrito o tempo todo, não tenham vergonha. Nós temos que ser o povo da Bíblia. Procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja Bem. mais ou menos a palavra. Bem. Bem a palavra da verdade. Bem. Né? Então, nós precisamos conhecer bem. Então, vamos lá. O texto aqui diz, né, que, havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Então, imaginem um pintor, certo? Por um momento. Ele começa a pintar um quadro. Você é pintor? Vamos imaginar que é um pintor de quadros. E ele começa a pintar um quadro bonito. No primeiro dia ele pinta o mar, no segundo dia ele pinta a terra, no terceiro dia ele pinta as paineiras, né, o mato, as árvores, depois ele pinta o sol, depois... No 7º dia, o que ele vai fazer? Ele terminou. No 6º dia ele terminou tudo. O que ele vai fazer? Descansar. Ele vai fazer o quê? Não, o que ele vai fazer? Assinar. Assinar. No 7º dia Deus assinou a obra da sua criação. Para que ninguém diga, foi o tal que fez. Foi. Não, ele assinou. Deus tem no seu sábado a sua assinatura. Ele assinou. Fui eu quem fiz. Não se engane. Por isso nós vamos ver a Bíblia dizendo, Deus criou os céus e a terra, etc. E tudo que nelas há. Entende? Então ele assina. Assim como lá, de repente, eu não sei se o irmão pinta a casa, o que faz, imagina. Oi? Amém? Amanhã alguém vai chegar e vai dizer assim, nossa, que prédio bonito, está bem pintado. Foi o João que pintou. Como é o nome do irmão? Marcelo. Foi o João que pintou. O que o Marcelo vai falar? Negativo, quem pintou foi eu. Deus é zeloso das coisas dele. Foi ele que fez. Ele não compartilha isso com o mundo. Só teve um ser que ajudou ele. Qual foi? Cristo. No princípio era o Verbo. Verbo. E o Verbo estava em Deus. O Verbo era Deus. Então, tinha alguém ajudando. O Verbo em Deus, o Verbo com Deus. Certo? Então, quem estava com ele? Jesus. Mais ninguém. Agora o diabo inventou a evolução. Pergunto. Quanto tempo viveu Adão? 962 anos. Certo? Agora, hoje a gente vive quanto, pastor? Vivendo bastante. Quanto? 70 anos. Isso é evolução? Isso é evolução, gente? Isso não é evolução nunca. Evolução seria se nós vivêssemos hoje 1000 anos, pelo menos. Nós estamos vivendo muito menos e estamos dizendo que estamos evoluindo. Mas que tipo de evolução é essa? Deus cria o ser humano perfeito. E o ser humano vai se degradando. Cada vez mais vai se degradando. Não é? A gente levanta, convenhamos, meus irmãos, a gente acorda cansado. Isso não é evolução. Deus fez em 6 dias, a Bíblia não erra, isso aqui não é uma parábola. É Deus contando, eu fiz em 6 dias, no 7º dia eu descansei, e eu assinei. Quando você olha o sábado, é isso, é a assinatura dele nesse dia. E ele descansou e não cansa. Vamos ver agora, biblicamente, como disse a irmã, ele não cansa. Alguém quer ler Isaías 40, 28, por favor? Isaías 40, 28. Quem achar e puder ler, por favor? Isaías 40, 28. Não sabes, não ouvistes? O Senhor é o eterno Deus, o Criador do fim da terra. Ele não se cansa, nem fica exausto, e não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Veja, ele está dizendo inclusive que ele criou, e olha que para a gente daria uma trabalheira, né, fazer isso tudo aqui, mas ele não se cansa. E ele fez de fato no que ele relatou. Eu fiz em 6 dias. Então, vamos agora para o livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo 20.
Paciência, tá, gente? 9:05. Um pouquinho de paciência, tá? E a gente prefere fazer assim porque, de repente, tem pergunta que vocês vão fazer que o próprio texto vai respondendo, né? Mas depois, vamos ficar à vontade. Êxodo 20. Eu vou ler só o sábado, que é o que estamos estudando hoje, tá bom? Êxodo 20. Tá? Não vou ler o restante porque não é o caso hoje, né? Então diz: 8. Como é que começa? Qual é a palavrinha que começa o mandamento? Lembra, tá achando aí. Deixa eu achar. Êxodo 20, tá bom? Tudo bem? Tudo bem? Então, lembra-te. Deus sabia ou não sabia que eu ia esquecer? Sim. Será que ele sabia? Sabia. Sim. Não é o mandamento que o mundo tem esquecido? Sim. Não é o mandamento que a igreja tem esquecido? Sim. Então veja, ele faz bem ou não faz bem de lembra-te? É um Deus falando com amor para a gente. Lembra-te do dia de sábado para quê? Guardar. Santificar. Versões dizem guardar, versões dizem santificar. Santificar é o melhor. Por quê? Porque o sábado é um dia santo. Então ele está apenas lembrando que ele já deu lá no Éden. Alguém diria, mas isso foi para o judeu. Adão era judeu? Não, né? Adão é o pai da humanidade. Então, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Essa é a resposta do que a irmã disse. Ó. Prestem bem atenção para não errar. 6 dias trabalharás e farás toda a obra? Não. Farás toda a tua obra. Então a minha obra eu faço nos 6 dias que ele me deu. O 7º dia para fazer a obra dele. É por isso que vocês vão ver Jesus o tempo todo curando. É lícito curar ou matar? E ele dizia, é lícito fazer o bem no sábado ou fazer o mal? Simples. Bem, o sábado é um dia santo. O que é que nós fazemos com as coisas santas? Nós procuramos santificá-las, não é? Nós procuramos cuidar, zelar do que é santo, guardar. Então eu guardo no meu coração. Deus me diz, sábado, eu guardo no meu coração. Vamos ler. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas que dia? O 7º. Vamos lá, gente, não é difícil. Qual é o primeiro dia? Segundo. Não. Domingo. Veja como a gente, às vezes escapa, né? O primeiro dia é o domingo. Por quê? Porque a segunda é o... Segundo dia. E a terça? Terceiro. E a quarta? Quarto. E a quinta? Quinta. E a sexta? Sexta. E o sábado? Sétimo dia. Se você pegar, inclusive, o calendário, que tem ainda bom senso, porque já estão alterando até o calendário, o inimigo não perde tempo com nada, você vai ver que o sábado está lá em que dia? 7. Então, mas o 7º dia é o sábado de quem? Meu? Do Senhor, Do Senhor teu Deus. É dele. Assim como o dízimo é dele. Ah, não, eu vou dar o dízimo. Que dá? O dízimo não é teu. O dízimo é dele. Você não dá o dízimo. Você devolve porque é dele. Ele podia já pegar, e tem gente, já ouvi gente dizer isso, né? Não, eu não devolvo, porque Deus ele já pega o que é dele se ele quiser. Como assim? Isso é um teste de fidelidade. Ele te dá, espera que você devolva para ele. Para quê? Para que você demonstre que você é de fato um servo de Deus. Quando ele pede para Abraão, ele esperava que Abraão fizesse o que ele pediu. Quando ele fez, disse, Abraão, agora sei que temes a Deus, porque não me negaste teu único filho. Deus sabia ou não sabia? Sabia. Mas por que ele diz agora sei? Para mostrar para nós. As obras demonstram se eu sou ou não um cristão de verdade. As obras não me fazem um cristão. As obras demonstram se eu sou um bom cristão. Você sai na rua com a Bíblia embaixo do braço. Alguém olha e diz o quê? Ali vai um cristão. Sai com a garrafa de pinga para ver se alguém diz que é um cristão. Não é assim? Ali vai um o quê? Não. Ali vai um mesmo. Não é? Agora, é claro que o cristão de verdade, ele tem obras que mostram que ele é. Porque tem gente que está com a Bíblia na mão e está
né, negando, está trazendo, na verdade, o próprio para a igreja. Né? Não seja o nosso caso, por favor. Né? Então, o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra. Mas ele já explicou que obra que não é para fazer, ou não? O que ele falou da obra? Não farás a tua obra. Então já ficou claro, você não vai eliminar o que ele já disse, certo? Então, aí alguém vai dizer assim, não, tá vendo, não é para fazer nenhuma obra. Não, é o que o diabo faz. O diabo pegou os fariseus, certo? E os fariseus esqueceram a primeira parte. Não é para fazer a tua obra, mas é para fazer obra. Tanto que os fariseus diziam, não pode dar mais que 1000 passos no sábado. Se deu 1000 passos, choveu, caiu trovão, fica lá parado. Não foi isso que Jesus ensinou. Tinha um sujeito no tanque de Betesda, paralítico há 38 anos. Jesus foi lá e curou. Qualquer cristão comemoraria. Imagine que aqui houvesse um paralítico, Deus curou ele sai lá fora, eu vou lá e diz, viu, dia de sábado, rapaz, o que você está fazendo aí, levando leite para casa? Não pode. Porque os fariseus ensinavam que não podia levar peso nenhum no sábado. E Jesus daí disse o que para eles? O que ele disse para eles? Né? O sábado foi feito para o homem, e não o contrário. O sábado foi feito para benefício do homem. E aí Jesus foi lá e curou o sujeito, e eles estavam querendo brigar com o sujeito que ele estava levando leite. Que Jesus disse, toma teu leite e vai para tua casa. E ele foi levando leite faceiro, imagina, 38 anos paralítico. Ele ia pulando com o leite na mão, né, alegre. Aí veio o fariseu. Viu? Não pode. Eu não sei né, como a gente colocar isso, mas assim, o inimigo vai tentar levar você para um lado ou para o outro. O que diz a Bíblia? Não é para se desviar nem para Direita e nem para a esquerda. Você se desvia para a esquerda quando diz assim, o sábado não é do Senhor. Me desculpe, mas você está se desviando para a esquerda. Pode estar enganado, não é esse o caso, tá bem? Mas você está se desviando para a esquerda. Você está indo para o lado totalmente errado. Quando ele viu que você já entendeu o sábado e começou a guardar, ele vai fazer você se desviar para a direita. Então você começa a guardar o sábado, e aí, me desculpe, apenas um exemplo, por favor, tá bom, minha amada irmã? A irmã agora começou a guardar o sábado. E ela agora, não, tem que guardar o sábado. Aí ela vai visitar a irmãzinha. Chega lá na casa da irmãzinha, no sábado a irmã está lavando a louça. E a irmã diz, ei, viu, que negócio é esse de lavar a louça no sábado? Você não aprendeu nada? Hein? Você não está sabendo? Pode cair um raio na tua cabeça? Gente, aí você está sendo desviado para a direita. O amor está acima disso. Está, tanto que Jesus diz, o amor é o cumprimento da lei. E aí nós vamos entender um outro texto que é muito mal compreendido, que diz o quê? Que ninguém vos julgue pelos vossos sábados. Eu não posso julgar a irmã pela forma como ela guarda o sábado, não posso, porque quem julga é Deus. O que o texto está dizendo ali? O texto está dizendo que o sábado foi abolido? Não está. Está dizendo ninguém vos julgue. Eu vejo o irmão aqui, o católico, eu posso julgar o católico porque ele está adorando uma imagem? Não posso, eu não sou juiz. Agora o que eu tenho que fazer? Com amor e com carinho eu tenho que tentar ensinar ele que aquilo está errado, mas julgar não. Não, você vai para o inferno se está aí adorando. Você julgar. Irmãos, se nós vivêssemos na época de Paulo, nós julgaríamos Paulo. Não, esse não vai se salvar nunca. Matando o cristão, como é que vai salvar? E ele está salvo ou não está? Sim. Então, muita atenção no texto sempre. Lê o que Jesus está falando e não o que eu acho que ele está falando. Senão eu erro. Né? Então, o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu irmão, nem o teu estrangeiro que está dentro das suas portas. Por quê? Porque se eu quero ser abençoado no dia de sábado, que é um dia que ele santificou e abençoou, eu também quero que quem está me visitando seja abençoado. Então eu não vou fazer uma guerra com ele, mas digo, não, no sábado não faça, não precisa fazer isso. Com carinho, com amor. Eu dou o exemplo. Mais do que falar, eu dou o exemplo. Que aí ele aprende. Eu me lembro, irmãos, me permito dar um exemplo. Eu e a minha esposa, pela graça de Deus, a gente, né, desde que eu vi ela, pela primeira vez, ele deu um choque de 200 watts e não teve. Era aquilo ali, né?
E a gente finalmente casou e tudo. E é curioso notar, né, assim, porque tem coisas que a gente acaba, até eu chamo ela de meu doce, ela me chama de meu doce, e a gente até esquece, né, às vezes a gente sai com os amigos e é o meu doce, e eles, meu doce, brinca com a gente e tal. Mas a gente aprendeu a se tratar assim e tal. E veio um amigo do Rio de Janeiro visitar a gente e ficou uns dias ali com a gente. E eu, normal, meu doce, pega um copo d'água para mim, às vezes está, né, preocupado com alguma coisa, e do mesmo jeito, ela está lá, meu doce, pega um pedaço de pão, eu vou lá, pego, preparo para ela, não existe, sabe, isso que ela tem que me servir ou eu tenho que servir ela, é natural. E aí ele ficou uns 2 dias ali e eu vi que ele estava um pouco incomodado. Daqui a pouco ele chegou num canto assim para mim e disse, Rogério, aquele jeito carioca, né? Escuta, como é que tu faz? Não sei do que você está falando. Não, ele falou, rapaz, você pega as coisas para tua esposa, ela faz com um sorriso no rosto, tudo alegre, tudo, como é que é isso? Veja, o exemplo vai mostrar, eu nem percebia, porque a gente, é normal para nós isso hoje, né? Mas ele, rapaz, eu peço uma coisa para minha esposa, se bobear, ela dá com um pau do macarrão na minha cabeça. Mas, veja, o cristão, ele acaba, né, dando exemplo sem falar. Ele, como bom carioca, falava muito palavrão. E aí ele ficando ali com a gente, ali não sai palavrão, né? Aí daqui a pouco ele chegava, soltava um palavrão. Gente, desculpa. Ele próprio nem dizia, não precisava dizer para ele não falar palavrão, né? O exemplo ia levando ele a ver que aquelas coisas não coadunam. Então, a gente também, pelo exemplo, é que a gente vai mostrar. O estrangeiro está dentro das tuas portas, um amigo, uma amiga, alguém, não importa. Dê o exemplo, apenas isso. Ele vai perceber, né? Ele vai perceber. E vai para casa, quem sabe vai chegar em casa, né? Vai dizer, olha, eu estive lá na casa do irmão, da irmã e tal. Gente, você precisa ver, que coisa fantástica. Sabem que me dá muita alegria. Eu acho que vocês, eu não vou citar nome, um homem assim foi bem importante, né? Aqui em Cascavel, com um cargo bem importante, e de vez em quando ele ia na minha sala. Ele saía da sala dele, recebeu um monte de dia lá e sentava do meu lado. E aí eu dizia, escuta, o que você precisa? Não, falou, só quero ficar aqui. Ficava ali às vezes 20 minutos, meia hora, sentado, quieto. Um homem importante, como eu digo, um cargo importante, tudo. E eu não entendia muito, né? Até que um dia alguém chegou e perguntou para ele, escuta, a única sala que você vai é a do Rogério lá. O que você vai fazer lá? Lá é o único lugar que eu tenho paz. Eu? Não. Lembrem-se, meus amados. A Bíblia diz que a hospitalidade, né, praticar a hospitalidade, porque pessoas pensando que estavam recebendo homens, receberam anjos. Cada um de nós, quando de fato procura guardar os mandamentos da lei de Deus, tem um anjo poderoso que começa a cuidar da gente. Porque agora o inimigo olha para você como o inimigo público número 1 dele. Porque ele sabe que você está protegido. Então ele vai pegar os anjos mais poderosos que ele tem para tentar te derrubar. E Deus vai equilibrar. Deus vai pegar os anjos mais poderosos dele para te defender. Isso é fantástico. E aí você vai entender. Você entra no local, como pela graça de Deus, eu não falo, por favor, como diz Paulo, né? Fui mestre em gloriar-me. Você entra no local, eu já fui pessoa, quando a pessoa é costureira, 3, 4 costureiras, precisava de um material para costura, fui embora. Tempo depois, um dia você está lá e diz, Rogério, sabe o que a nossa costureira falou? O dia que você chegou aqui, o primeiro dia que você veio, ele disse que ele sentiu uma paz aqui dentro, uma paz. Irmãos, isso é para todos nós. É exemplo, é o anjo, não é a gente. É o anjo que acompanha a gente que faz com que essa paz que vem de Deus, né, alcance os corações. E isso, acreditem, vocês vão experimentar muito mais quando resolverem de fato guardar a palavra de Deus e os mandamentos dele. Certo? A promessa é dele, é um muro de proteção, né? Então, ele diz que não é para fazer a tua obra no dia de sábado. E aí ele diz por quê? Olha só, veja que ele vai puxar o exemplo dele. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Em quantos dias? 6. Não foi milhares de anos, como a evolução está dizendo? Não foi uma ameba que de repente... A ciência hoje fazem anos, mais de
milênios que a ciência está perguntando quem veio antes, o ovo ou a galinha. E eles acham que essa é uma pergunta irrespondível. Quem veio antes, gente? Ali. Pronto. Deus criou a galinha, Ele não criou o ovo. Ele criou a galinha e deu a capacidade para a galinha ter ovo. Quem veio primeiro? O bebê ou a Eva? Eva. E Ele deu a capacidade de Eva, para ela ter filhos. Então a ciência, da onde viemos? Perguntas irrespondíveis. Como de onde viemos? Viemos de Deus. Simples. Para onde vamos? Para onde vamos? Para Deus, para o céu. E a ciência está aí. Existe vida fora da terra? Claro que existe. Deus é um Deus criador. Existem anjos ou não existem? Pronto, está respondido. E eles estão aí batendo cabeça. Quando a ciência não aceita Deus, ela se perde. A ciência dizia que a Terra era quadrada. E agora? E Deus já dizia através do profeta. É Ele que se assenta sobre a redondeza da Terra. Está explicado, pronto, não fica discutindo, brigando aí. Anos brigando. Não é o que a Bíblia diz? Bom, então, ao sétimo dia descansou, portanto, o que ele fez? Abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. O que ele fez? Abençoou E santificou. Todos os dias são de Deus. Onde é que está escrito isso? Não está escrito isso. A gente ouve, não ouve? Não, todos os dias são de Deus. É engraçado que as pessoas que dizem todos os dias são de Deus não dedicam nenhum dia para Ele. Mas todos os dias são de Deus. Tá, então dediquem para Ele, para escolha, pelo menos, né, já que... Mas a Bíblia diz que Ele abençoou um dia. Qual foi? Sábado. Sábado. Não adianta eu querer dizer que o domingo foi abençoado, porque não foi. Agora, não, mas eu defendo que o domingo foi abençoado. Tá bom, me mostra na Bíblia, está tudo certo. Se abrir a Bíblia e me mostrar que Deus abençoou e santificou o domingo, eu aceito, não tem problema nenhum. Eu não tenho medo, né, de dizer que estava errado. Agora, até que você não me mostre na Bíblia, eu vou ficar com o que está escrito. Certo? Então, um pouco mais. Êxodo 31. Êxodo 31. Foi? Agora nós entendeu. Amém. Amém. Deus seja louvado por isso. Né? Êxodo 31, 13. 31, 13. Vou ler. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: nós somos filhos de Israel ou não? Sim, a Bíblia diz: não é judeu o que é na carne, mas o que é em espírito. Tu, pois, fala aos filhos de Israel. Certamente, Êxodo 31, versículo 13. Certamente, o que é certamente? Certeza. Certeza. Certamente fareis o quê? Guardará o sábado. Por quê? Por quê? Isso é sinal entre mim. Porque é um sinal. Qual é o sinal entre Deus e o homem, gente? Sábado. Por que é o sábado? Ele está Por que é o dizendo? sábado? Porque está escrito. Está escrito. Porque é santo para nós. Amém. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis meus sábados, porque isso é um sinal entre mim até que Jesus venha. É isso que está escrito? Não. O que está escrito? Nas vossas gerações. Enquanto houver gerações, o sábado é o dia de Deus. Certo? Veja, nas vossas gerações. Por quê? Olha aqui de novo ele vai falar. Porque isso é um... O que diz ali? 13. Um Tu, sinal. pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis os meus sábados, porque isso é um sinal entre mim e vocês, e vós, nas vossas gerações. Para que, Senhor? Para que eu vou guardar o sábado? Para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Então Ele me dá o sábado para que eu saiba que Ele me santifica. O sábado me santifica? Não. Ele me santifica através do sábado. Ele usa o sábado para me santificar. E o sábado é tão importante, por favor, apenas pelo que está escrito. É tão importante que o Apocalipse, que é o livro mais importante da Bíblia hoje,
foi dado em que dia? No sábado? Certeza? Sim. Certeza? Certeza? Sim, sim, sim. Sim, certeza. João diz: eu estava no dia do Senhor na ilha de Patmos. E ele diz qual que é o dia dele. Qual que ele diz que é o dia dele? O sábado. O Senhor até do sábado é o Senhor. Ele não diz o domingo. Tá bem? Então, sim. No sábado foi que Deus deu a luz para João. Glória a Deus. Então, não se engane, esse mesmo Deus continua. No sábado, faça um teste, não acredite em mim. No sábado, se dedique para ler a Bíblia e veja a diferença. Veja, não acredite em mim, acredite nele. Faz um teste. Faz um teste. Vai lá no sábado e leia a Bíblia para você ver. Peça sabedoria a Deus. Você vai ver a diferença. Depois você conta o testemunho aqui. Porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, veja a insistência, guardareis o sábado. porque é santo para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá. Porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será eliminada do meio do seu povo. Mas olha, tem um monte de gente que não guarda o sábado. Deus não considera tempo da ignorância. E mais, esse morrer é quando? A Bíblia, Deus disse que se comesse do fruto ia morrer, não ia? Sim. Comeu e morreu? Não. Mas depois morreu. Então, vai chegar um dia que você vai ser julgado pela lei. Agora, pessoa, não haverá nenhum dos 144 mil que não guarde os mandamentos da lei de Deus. É por isso que também ele diz não morrerá. Veja, os 144 mil são um grupo que não vai conhecer a morte. Por quê? Terão o selo de Deus e do Cordeiro. Deus conheceu a morte? Não. Deus terá um grupo que não vai conhecer a morte. Cristo vem e eles estarão vivos quando Cristo vier. É por isso que eles têm o quê? O selo de Deus e do Cordeiro. Eles representam o caráter de Cristo na terra, mas eles têm o selo, a experiência do próprio Pai que não conheceu a morte. Esses são 144 mil. Um dia a gente pode estudar isso. Agora, acreditem, não haverá nenhum dos 144 mil que não terá guardado os mandamentos da lei de Deus. A Bíblia, Apocalipse 14, 12. Aqui está a paciência dos santos. Quem são? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Duas características tem a igreja verdadeira de Deus na terra. Duas. Guarda os mandamentos, tem o testemunho de Jesus. É assim, está escrito. Não é? Então, 15. 6 dias se trabalhará. Porém, o sétimo dia, versículo 15. Sétimo dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer algum trabalho, certamente morrerá. Agora veja o que diz o 16. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, o quê? Celebrando nas suas gerações por aliança perpétua. O que é perpétuo? Eterno. O que é perpétuo? Para sempre. Amém. Perpétuo, para sempre. Para sempre. Para sempre, para sempre. Daí você lê, por exemplo, será que de um sábado a outro, de uma lua nova até a lua nova, toda a carne virá adorar perante mim. Isso já é depois, quando Cristo veio. É só ler. Então é perpétuo o sábado. Mesmo depois, depois de salvos pela graça de Deus, ainda nós vamos guardar o sábado, porque é lei. É uma lei perpétua e é perfeita. Pergunta, uma coisa que é perfeita, precisa melhorar? Não. O irmão pintou o prédio lá e o sujeito chega e diz assim, está perfeito. Se está perfeito, está perfeito. Se não está perfeito, vamos melhorar. Deus faz as coisas imperfeitas? Não, é perfeito. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Não é o que está escrito? Então, se é perfeito, o que vai abandonar? Não. Era perfeito, mas não era muito. Aí mudou, porque não era perfeito. Não. Deus faz as coisas de forma perfeita. Gente, teria muito mais aqui para falar, mas são 9h30, né? Eu acho que
tá bom, porque é bastante coisa. Se quiserem continuar numa outra vez, a gente continua, porque tem muito mais texto, tá? Tem bastante, tá? A Bíblia não erra. Eu posso orar, pastor? Eu vou ficar de joelho porque eu gosto de orar de joelho. Então não se incomodem, quem prefere ficar em pé, não se preocupem, tá bom? Maravilhoso Deus e nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor imensamente pelo privilégio de aprender com o Senhor. Nós te agradecemos pelo privilégio que temos de poder de alguma maneira colaborar com o teu reino. E te agradecemos porque o Senhor ilumina nossa mente, nosso coração, e porque a tua promessa não falha. O Senhor disse que escreveria as tuas leis no nosso entendimento e as guardaria em nosso coração. Faz isso, Senhor. Obrigado pelo privilégio que nos dá de a todos nós poder entender a tua palavra, poder ser vistos pelo céu como servos teus, como pessoas que querem fazer a tua obra. Pai, de uma maneira toda especial, abençoe grandemente o pastor Sidney e a sua esposa, que sabemos que terão lutas, mas que sabemos também que a partir de hoje, com toda a humildade que o Senhor certamente deu a eles, eles serão pessoas muito mais consagradas e fortes no Senhor. Abençoe esta igreja, de maneira que esta igreja, Senhor, cresça e possa lá do céu o Senhor olhar um pequeno ponto brilhante aqui neste bairro, e que este ponto brilhante comece a iluminar cada vez mais a vida de cada um deste bairro, ilumine, quem sabe, a cidade inteira com a tua luz. Nós te pedimos estas bênçãos e te agradecemos, em nome de Jesus, o nosso Salvador, hoje e sempre. Amém. Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.